Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. O episódio que eu conto hoje ocorreu no início do ano de 1991, quando eu terminava meu período de doutoramento sanduíche nos Estados Unidos e me preparava para retornar ao Brasil. Era um momento muito estimulante no mundo digital, porque ocorriam muitas mudanças importantes, como, por exemplo, o nascimento da internet. Naquele período, fazia muito sucesso nos Estados Unidos o computador Macintosh da Apple, com seu sistema Mac OS, completamente baseado no conceito de manipulação de interfaces gráficas. Para você que não viveu aquele período, é importante dizer que os computadores pessoais da época eram usualmente operados por meio de linhas de comando, com o famoso sistema DOS, que faz os computadores de hoje parecerem dinossauros. O sistema macOS foi tão bem sucedido e fez tanto sucesso que ele foi copiado integralmente do ponto de vista conceitual no Windows, que é talvez o sistema operacional mais bem sucedido da história. Isso levou a Apple e a Microsoft a brigarem nos tribunais americanos por anos, mas no final venceu a tese da Microsoft de que não era possível patentear um conceito de manipulação gráfica. Bom, naquele momento, os Macintoshes estavam espalhados por todos os laboratórios de todas as universidades dos Estados Unidos, e tudo que eu havia feito no período de doutoramento sanduíche estava armazenado nos famosos disquetes de 3,5 polegadas, de cor azul, característica dos computadores da Apple. Eu fiquei preocupado se eu encontraria aqueles computadores no Brasil. E numa das vezes com que falei com meu pai no telefone, e eu lembro que naquele período falar no telefone de um país para o outro era muito caro, de maneira que tipicamente a gente se falava uma vez a cada 15 dias. Meu pai me deixou tranquilo e me disse que eu encontraria Macintoshes em todas as universidades brasileiras quando eu retornasse. Eu fiquei um pouco desconfiado, porque meu pai sempre foi muito barrista e ufanista. E por isso, por via das dúvidas, eu resolvi imprimir em papel todos os arquivos que eu considerava importante, todos os dados que eu havia coletado e todas as figuras que eu havia feito durante o período em que passei nos Estados Unidos. Eu lembro que ao retornar, eu trouxe uma caixa imensa de papelão com milhares de folhas de papel impressas dentro dela. Estava ali tudo o que eu havia feito na minha tese. Pois bem, assim que eu cheguei ao Brasil, eu observei de pronto que de fato não seria fácil encontrar os Macintoshes. Nós não estávamos usando aqueles computadores ainda nas universidades brasileiras. Meus amigos e conhecidos não tinham Macintoshes. E depois de eu procurar muito por esse tipo de computador na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu encontrei um único, em um departamento da universidade operado por uma certa professora. Eu procurei a professora e pedi se eu não poderia usar o computador dela, o Macintosh, para poder converter os meus dados, os meus disquetes, para DOS, para que eu pudesse usá-los durante a edição da minha tese e o desenvolvimento das pesquisas posteriores. Mas, infelizmente, a professora não deixou e usou o seguinte argumento, de que se todos fossem a ela para poder fazer a conversão de disquetes do sistema operacional macOS para DOS, ela não conseguiria trabalhar. Como você vê aqui, nem sempre a colaboração acadêmica é desenvolvida de forma plena dentro da universidade. Mas, no final, tudo deu certo, porque como eu havia imprimido tudo em papel, eu pude sempre usar os meus dados, sempre que eu necessitei, reinserindo na mão nas planilhas necessárias para análise desses dados. Da mesma forma, como eu havia imprimido todas as figuras que eu havia construído, eu pude recortá-las, redesenhá-las com caneta, nanquim, à mão,
durante a preparação dos documentos e dos artigos. Se você olhar a minha tese, os artigos que publiquei na época, com dados da minha tese, eles têm um certo charme, porque lembram o início do século XX, com muita coisa desenhada. É até bonito. No final, deu tudo certo, porque eu fui salvo pelo backup físico que eu havia feito. E é essa lição que essa história conta. Você tem que ter backup de tudo o que você faz, de todos os registros da sua tese, do seu trabalho e de todos os programas de computador que você desenvolve. Eu lembro que um aluno que eu tive alguns anos atrás me ligou certa vez aos prantos porque ele havia sido assaltado em um ônibus na cidade do Rio de Janeiro e os ladrões haviam levado a sua mochila com todos os dados da sua tese dentro dela, porque ele estava levando os dados para casa para redigir a tese. Por sorte dele, os ladrões não viram muita utilidade naqueles dados, naquela mochila, e no final das contas eles foram encontrados em uma lata de lixo no Rio de Janeiro e devolvidos. Como você vê aqui, guarde seus dados na nuvem, no celular, no e-mail, aonde você quiser, em papel, mas tenha backup de todas as informações que você gerar. Seus dados valem ouro. Não deixe o ouro todo guardado em um único cofre. Faça cópia e backup de tudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.